seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como você pode ver pelo título, pela capa, enfim, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês quais são as séries incompletas que eu tenho na minha estante, que eu tenho na minha lista aí de leituras. Faz muito tempo que eu decidi, assim, que eu seria leitora de livros únicos. Cansei desse negócio de ficar lendo série, de ficar lendo trilogias, de ficar lendo qualquer coisa que tenha sequência. Então comecei a realmente focar em ler livros que fossem livros únicos. Então assim, se tinha sequência, não era pra mim. Mas, recentemente, tá me batendo essa vontade de, poxa, que saudade de ler livros que tenham sequência, de ficar preso numa mesma história, de ficar querendo, sabe, acompanhar ali essa mesma coisa por mais tempo. Tô nesse momento. E eu parei tô pesquisando algumas opções, pensando algumas coisas que eu quero ler e fiquei pensando, será que eu já não tenho coisas na minha estante que eu preciso dar continuidade? E aí resolvi listar todos esses livros. Tô aqui com meu notebook na minha frente, por isso que tô nesse ângulo diferente, e vou comentar com vocês quais são esses livros, quais são essas séries. Alguns são duologias, trilogias, enfim, vou mostrando pra vocês que eu preciso dar sequência. Muito mais do que eu esperava. Eu achei que ia ter, sei lá, 2, 3 livros, mas enfim, encontrei muito mais opções do que eu me lembrava. E eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Vou falar primeiro pra vocês os livros que eu com certeza vou ler, que enfim, são livros que eu realmente quero ler. Outros que talvez eu leia, e aí eu vou explicar os motivos do porquê dos talvez. E uma outra lista que são livros que, assim, eu preciso decidir. Eu não sei se eu quero ler, mas também não quero jogar numa lista de, tipo, não vou ler. Quero pensar, quero inclusive ouvir opiniões de vocês, assim, vai que vocês já leram, vocês têm sugestões sobre esses livros, enfim. Então, separei nesses grupos, assim, e acho que consegui, de fato, pegar todos os livros, assim, que eu tenho, que eu não dei sequência. Porque na época que eu lia livros que tinham sequência, séries, trilogias, enfim, eu lia muito, de fato, na sequência, assim, sabe? Eu não deixava passar. Então, inclusive, séries muito grandes, a maioria eu finalizei. Na época que eu lia, assim, na minha adolescência, eu lia muitas séries, trilogias, enfim, adorava. Mas enfim, passou, né? Acho que é por isso. Saturou, cansei, queria só livros únicos e agora voltei a ter vontade de ler esses livros. Mas vamos lá. Da lista do com certeza vou ler. Primeiro, Tetralogia Napolitana. Falta ler o último livro, que é a História da Menina Perdida. Que são os livros aí da Helena Ferrante, né? A minha leitura com sequência mais recente. Então, tá aqui, preciso finalizar, né, essa série. Eu tinha a intenção de finalizar no final do ano passado, né? Não sei se você lembra, caso você tenha acompanhado os vídeos por aqui. Mas não deu tempo, não deu certo, enfim. Então, li o 3º livro há uns 2 meses. Preciso comprar esse 4º livro para finalizar. Outro que eu coloquei aqui, Jogos Vorazes, porque tivemos mais um livro lançado, ainda que não seja aí necessariamente parte da trilogia, né? É um livro que faz parte do mesmo mundo ali, que é O Amanhecer na Colheita, que inclusive vai ter adaptação, né, que vai sair esse ano. Preciso inclusive ver quando é, porque eu queria ler antes de sair o filme, que eu queria assistir também. Então, coloquei aqui Jogos Vorazes, que enfim, um livro que veio a mais aí, né, porque Jogos Vorazes já tinham finalizado. Eu li aquele outro que saiu da autora, que esqueci o título, da capa verde, do Trem da Serpente. E assim, não gostei tanto, assim, achei desnecessário. Mas esse outro me interessa bem mais, porque é um personagem que eu gosto mais. E, enfim, vamos ver qual vai ser. O próximo que eu coloquei aqui é Senhor dos Anéis. E aí aqui, os livros que vão para além da trilogia. Então, nessa mesma ideia de Jogos Vorazes, de livros que fazem parte desse mesmo universo, né? Não é aquela coisa necessariamente uma sequência, né? Enfim, são personagens diferentes às vezes, histórias diferentes, mas enfim, fazem parte do universo da Terra-média. E esse, inclusive, eu tava lendo os livros há um tempo atrás. Ano passado eu tentei reler, eu comecei a reler Senhor dos Anéis, o 1º livro, mas enfim, dei uma pausa, não voltei nisso. Mas listei aqui, né, os livros que fazem parte, né, do universo de Senhor dos Anéis, que eu já li. O Silmarillion, Beren Lúthien, e só. E aí eu já li também o Hobbit e a trilogia, né, a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Mas aí falta ler. E eu preciso comprar esses livros que eu não tenho na estante. Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média e A Queda de Númenor. Então, são esses os livros do universo da Terra-média que eu ainda preciso ler. E esse eu com certeza vou ler, porque, enfim, gosto muito, quero muito dar sequência
nessa série, ainda que não seja uma sequência direta, enfim, vocês entenderam. Daí outro que tá aqui também, que eu coloquei, com certeza quero ler, que ainda não foi lançado, é o último livro de Heartstopper. Nem sabia que ia ter mais um, eu achei que o que eu tinha lido já era finalização, mas provavelmente tá lá que vai ter mais um, eu que só tinha enfiado isso na cabeça. Mas eu vi outro dia alguém divulgando e falei, nossa, eu nem sabia que ia ter mais um, vai ser o volume 6, e esse eu acredito que vai ser de fato o último. Que é uma série em quadrinhos, né? Então tá aí, 6 livros, preciso ler o sexto que ainda não foi lançado. Daí outro que eu também quero muito ler, e esse aqui eu preciso reler o primeiro, inclusive, que eu só li o primeiro, pra poder dar a sequência, mas que eu amei quando eu li, esse eu já li há muitos anos, esse eu não sei porque que eu não dei sequência na época, mas enfim, ficou pausado, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Então eu só li A Sombra do Vento, preciso dar sequência lendo O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Então são esses os 4 livros da série. Eu já vi algumas pessoas falando que não é uma sequência exatamente, né? Dá pra se ler de formas aleatórias, enfim. Tem alguma coisa assim, mas, até onde eu sei, existe essa ordem da leitura aí dos livros do autor. Então, tá aqui, também quero ler. Preciso encaixar isso em algum momento da minha lista de leituras, assim, pra reler esse livro. Eu só tenho o primeiro. Eu acho que eu tenho algum outro, na verdade. Talvez seja O Prisioneiro do Céu. Acho que é esse que eu tenho. E talvez por isso que eu nunca li. Eu tenho o que eu considero o terceiro aqui. Mas enfim, preciso ler. E daí, uma outra série também que eu quero muito continuar, que eu só li o primeiro livro, é de uma autora chamada Tess Gerritsen, que é de thriller, mistério. Inclusive, essas 2 leituras, tanto esse livro da Tess quanto o A Sombra do Vento, foram indicações da Duda. Muitos anos atrás, inclusive. Li esses livros por causa dela. Ouvi ela indicando esses livros. Eu acho que esse da Tess, na verdade, eu peguei emprestado com um tio meu. Foi por causa dele que eu conheci a autora, mas depois vi a Duda falando muito sobre ela. Ela já leu vários outros livros da autora. Mas enfim, eu quero dar sequência nessa série dela que eu comecei, que é são 2 amigas ali, 2 investigadoras. Uma é médica, eu acho, e a outra é investigadora. Alguma coisa assim, nem lembro direito da história. Mas o primeiro livro é O Cirurgião, que foi o que eu li. Eu lembro que eu gostei muito desse livro. Eu ainda tenho na memória, assim, o que foi o caso, mas provavelmente não lembro de muitas outras coisas. Mas enfim, eu lembro que eu gostei muito e eu quero dar sequência, porque é uma autora que eu achei sensacional na época. Então quero ler os outros livros, parece que são 12 livros, então é muita coisa. Coloquei aqui só os títulos dos próximos, que é O Dominador, O Pecador, Dublê de Corpos e Desaparecidas. Então esses são os próximos livros, mas parece que são 12 livros que fazem parte aí dessa mesma série, dessas 2 protagonistas. Eu também acho que é aquela série que você pode ler sem ordem. Assim, tem aquela coisa meio cronológica ali, mas se você quiser ler os livros soltos, tudo bem também, que enfim, vai ser entendível ali. Mas eu quero muito ler na sequência, porque eu gosto muito dessa ideia de ir acompanhando a construção das personagens, ver ali o que tá acontecendo em cada momento, enfim, eu acho que existe essa construção nos livros da autora. E daí coloquei um outro aqui também, que tá dentro dessa lista do Com Certeza Vou Ler, que não é necessariamente uma continuação, mas eu descobri que esse livro existe quando eu fui na livraria uma vez, achei ele lá sem querer, e eu achei que era uma sequência, depois descobri exatamente o que era, mas coloquei aqui pra ficar nessa lista, porque, enfim, achei que faz sentido. Que é uma sequência de Admirável Mundo Novo, que se chama Regresso ao Admirável Mundo Novo, que é um ensaio que o autor fez sobre o livro, um tempo depois. Então, quero ler esse livro, então assim, é meio que um livro de não ficção sobre esse livro de ficção do autor, né, que é uma das distopias clássicas aí, né, uma das distopias mais conhecidas, que foi um livro que, assim, eu gosto muito da ideia, do conceito, da coisa que o autor traz ali, mas foi um livro chato de ler. Não amei esse livro, mas assim, ainda gosto muito da coisa que o autor traz ali. Acho que posso, inclusive, gostar mais dessa coisa do ensaio ali, ver o que é a reflexão que ele traz depois dessa escrita, enfim. E eu também vi que tem um outro livro do autor que se chama A Ilha, que é como se fosse, parece que é o último livro do autor, que é como se fosse um contraponto utópico ali dessa distopia. Então coloquei aqui também como se fosse parte aqui dessa coisa, como um livro que eu quero ler. Então,
tá aqui. E é essa a lista dos livros do Com Certeza Vou Ler. Agora pra lista do Talvez Eu Leia. Coloquei aqui, primeiro, Guerra dos Tronos. Eu só li os 3 livros. Então falta ler o 4º e o 5º, que é O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. E eu não li por quê? Porque eu fiquei esperando sair o último livro. E assim, cadê, né? Cadê? Faz muito tempo que eu não escuto essa notícia. Eu acho que todo mundo só desistiu, né, gente? Ninguém mais tá esperando o último livro dessa série. E assim, eu realmente fiquei esperando pra ler. Reler, inclusive, os primeiros e ler tudo junto. Acho que muita gente ficou nessa mesma expectativa, né? Depois que a série acabou. E, enfim, o autor simplesmente não escreve o livro, né? Então, assim, talvez eu leia. Se em algum momento ele decidir que ele vai publicar esse último livro, talvez. Mas eu não sei se eu quero reler porque, enfim, eu sinto que eu precisaria reler os 3 primeiros pra ler o 4º e o 5º. Não sei se eu quero fazer isso pra chegar no 5º e, tipo, não ter uma sequência, né? E fazer isso e depois de alguns anos o autor vai e publica. Enfim. Então tá aqui, na onda do talvez. Daí outro que eu coloquei aqui é uma sequência de livros da Ellie Smith, que eu li o primeiro livro em inglês. Eu não sei se já tem tradução deles em português. Acho que não. Acho que tem outros livros da autora por aqui, mas esses ainda não. Eu tenho o livro físico, o primeiro livro, que se chama Outono. São as 4 estações, então eu só li o primeiro. Então eu preciso ler os outros. Primavera, verão e inverno. É a mesma coisa de outros que eu já citei, essa coisa de serem histórias separadas ali, ainda que, enfim, existe uma sequência, mas acho que são personagens distintos também, enfim, pelo que eu lembro de ter pesquisado, acho que são histórias separadas, mas enfim, coloquei aqui, talvez eu leia. Foi um livro dela que eu gostei, mas assim, não amei a ponto de, nossa, eu quero muito ler os outros, sabe? Mas gostei. E também senti que eu provavelmente teria gostado mais se eu tivesse lido em português, entendendo mais ali do livro. Então, assim, tô meio na expectativa de que esses livros dela sejam traduzidos por aqui, pra que eu leia em português mesmo. Mas, enfim, tá aqui. De qualquer forma, talvez leia dessa sequência em inglês também. Daí, um outro que eu coloquei aqui é um livro que eu li pro projeto Lendo as Mulheres que Ganharam o Nobel de Literatura, que é um livro ela é a primeira, né, que ganhou, que é a Selma Lagerlöf, o livro O Anel de Lowenskold, que é um livro de fantasia, mistério, que aqui foi publicado pela editora Wish, que hoje é parte da editora Darkside, né? E eu gostei bastante do livro, assim, achei super interessante. E ele tem uma sequência, é uma trilogia, né? Tem outros 2 livros. Então o segundo se chama Charlotte Lowenskold e o terceiro chama Anna Sward. Enfim, tem sequência, só que não temos no Brasil. Então, assim, não sei se dá pra ler, não sei. Eu confesso que eu nem pesquisei direito ainda se eu encontro edições em e-book desses livros. Porque se tiver, talvez seja uma opção. Mas provavelmente é caro, que muitas vezes esses livros são caros. Enfim, difícil de achar disponível para fazer a leitura. Mas, enfim, existe. Quem sabe um dia não tenha as traduções por aqui também, eu possa dar sequência nessa série. Muito me interessa, colocaria no Com Certeza se existisse a disponibilidade dos livros. Mas é isso, não tem. Acabei de pesquisar aqui de novo e, tipo, tem um e-book em uma outra língua aqui, que eu nem sei que língua é. Tem o livro disponível por R$365 e um livro que é a capa comum que está disponível por R$68, mas não sei se isso está em inglês, não tenho certeza. Enfim, talvez em algum momento. Daí também coloquei aqui O Mágico de Oz, que eu coloquei no talvez, mas talvez pudesse ficar no com certeza. Coloquei talvez porque eu não tenho esses livros e eu não sei em que momento que vai me bater a vontade de ler ou até de comprar esses livros. Não sei se existe um box com todos eles juntos, enfim. Eu sei que eu li O Mágico de Oz recentemente, eu li em e-book inclusive, preciso comprar o livro físico. E eu não sei se existe todos os livros disponíveis, enfim, não pesquisei o suficiente, tá? Por isso que eu coloquei aqui no talvez, que eu preciso dar uma olhada com mais calma, quais são as edições, enfim. Mas são 14 livros que existem aí, que dão sequência ao Mágico de Oz. Eu não tinha ideia disso, eu descobri isso depois de ter lido. E eu gostei muito de ler o Mágico de Oz, é muito... aquela história infantil que é realmente muito gostosa de ler, né? E eu falei, faz super sentido, né, ler o restante. Então coloquei aqui, nesse talvez. Se em algum momento eu adquirir esses livros, lerei.
E outro que eu também descobri recentemente que tem continuação que eu não sabia, que é o Conto da Aia. Aparentemente, o livro Os Testamentos, da autora, é como se fosse uma continuação, né? Eu descobri isso porque eu ouvi algumas pessoas comentando dessa forma por causa da série, né? Que saiu recentemente, também foi adaptado, enfim. Então, fiquei sabendo por causa disso, não tinha ideia de que o Conto da Aia tinha uma continuação. E assim, eu coloquei esse aqui no Talvez porque eu li o Conto da Aia há um tempo, e eu lembro que eu gostei, mas não foi aquela coisa incrível assim, então não sei se eu quero dar essa sequência, sabe? Eu vi algumas pessoas falando que gostam bastante desse livro, mas enfim, não sei, coloquei aqui. Talvez. E aí agora, não sei se quero ler, preciso decidir. Coloquei desse jeito aqui. E aí aqui são principalmente séries que eu li há muito tempo. E aí assim, ou eu pegaria pra reler todos, ou eu simplesmente não vou dar sequência nisso. O primeiro aqui é uma trilogia de fantasia. A maioria aqui é de fantasia, eu acho. E eu trouxe justamente porque eu tô nesse momento de, tipo, quero ler fantasia. E talvez o que eu precise é voltar pra essas que eu já conhecia. Pode ser um caminho. Então por isso que eu coloquei elas aqui como opção. O primeiro é Feito de Fumaça e Osso, que eu li muitos anos, lembro pouquíssimo desse livro, mas é uma trilogia, então tem a sequência Dias de Sangue e Estrelas, Sonhos com Deuses e Monstros. E eu lembro que eu gostei desse livro. A minha avaliação no Scooby dele tá boa também. Então, talvez seja um livro que possa ser legal de continuar. Eu lembro que eu acho que eu tive a sensação de que não era um livro que precisava de continuação. Não sei se é isso exatamente, não sei se o livro tem esse gancho pra uma continuação e foi por isso que eu desisti de seguir na época. Enfim, não lembro por que eu não dei sequência. Então, tá esse aqui. Pode ser que seja uma opção pra voltar e dar continuidade. Daí eu coloquei aqui também Um Tom Mais Escuro de Magia, que esse eu li, minha avaliação dele tá boa no Scooby também, e eu não sei por que eu não dei sequência. E vira e mexe eu vejo algumas pessoas elogiando essa série aqui. É essa mesmo? Acho que é. O primeiro livro se chama Um Tom Mais Escuro de Magia, o segundo se chama Um Encontro de Sombras e o outro Uma Conjuração de Luz. Não lembro absolutamente nada desse livro, mas eu li o primeiro, então coloquei aqui. Talvez possa voltar para esse livro. Enfim, também coloquei aqui o Carry On, da Rainbow Rowell, que eu acho que já tem outro nome em português, mas a primeira vez que ele foi publicado por aqui, ele veio com esse título, em inglês mesmo. Sempre em Frente. Eu lembro que eu li esse livro, achei super divertido e, enfim, coloquei aqui, mas não sei mais se eu tô na vibe, sabe, desse tipo de livro. Eu sei que ele é uma trilogia também, então tem um que se chama, peraí, eu anotei. A História Continua, não, eu escrevi isso. A História Continua em Um Filho Rebelde, e depois tem um que se chama Venha o Que Vier. Então, 3 livros. Mas assim, não sei se eu quero ler isso aqui, então tá bem aqui, preciso decidir. Vou ouvir alguém falando sobre esse livro pra ver se vale a pena essas sequências. Daí aqui, 2 de romance, que eu comecei a ler também há um tempão. E, enfim, não dei sequência. E como eu tava recentemente nessa vibe também, de novo, de ler romances, talvez posso colocar isso aqui como opção de voltar para esses livros em algum momento. Acho que são livros também que eu posso ler fora de ordem, sem necessariamente, tipo, ter que reler os primeiros. Eu acho que é diferente dos livros de fantasia, que, enfim, tem uma sequência ali. Eu preciso, de fato, lembrar o que aconteceu nos primeiros livros para dar sequência. Agora, esses de romance, eu acho que eu posso pegar a partir de onde eu parei e continuar lendo ali, porque são histórias isoladas. Acho que os dois são na mesma vibe. O primeiro é a série Off Campus, da Ellie Kennedy. Eu lembro que eu li esse livro, inclusive, por indicação de uma amiga na época que ama romances. E ela falou que esse eu ia amar, que não sei o quê. Enfim, ela era muito fã desses livros. E aí eu li o primeiro, que é O Acordo. E eu gostei, eu acho que eu gostei desse livro. Pelo menos a minha lembrança é de ter gostado. Mas, enfim, não dei sequência. Daí tem outros livros que se chamam O Erro, O Jogo e A Conquista. Eu acho que essa é uma série que tá pra sair uma adaptação. Se eu não me engano, ouvi isso aí em algum lugar. Posso estar errada, mas eu acho que é. Porque eu tenho visto esses livros sendo falados aí de novo, né? E essa série é uma série antiguinha, né? Então, enfim, pode ser uma boa opção, talvez. E o outro que tem aqui, desses de romancezinho, é Os Bridgertons. Bridgerton. Eu escrevi certo esse nome? Peraí, deixa eu ver como é que fala isso. Esse mesmo, Bridgerton.
Enfim, eu li 4 livros. São 9, então faltam 5. Eu só li os 4 primeiros. Eu lembro que eu gostei, assim. Eu gostei, eu tava gostando. Não sei exatamente por que eu não dei sequência. Provavelmente cansei, assim. Então eu li o Do Que Eu, O Visconde que Me Amava, O Perfeito Cavaleiro e Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, faltam os outros aí pra dar sequência. Eu também tava assistindo a série, mas parei de ver, enfim. Só ficou perdido aí. Não dei sequência nisso, então assim... Se eu decidisse em algum momento agora voltar pra ler, acho de fato que eu posso dar sequência sem ter lido, sem voltar a ler, quer dizer, porque eu não acho que eu quero reler esses livros, sabe? Mas enfim, tá aqui. E aí agora outras 2 séries de fantasia. Primeiro, Fúria Vermelha. Eu não lembro absolutamente nada desse livro. Eu tô confundindo, inclusive, esse aqui com um tom mais escuro de magia. Acho que um tom mais escuro de magia eu lembro algumas coisas sim. Acho que tem um negócio ali de uma menina que vai... descobri algumas coisas, enfim, talvez esse eu lembre algumas coisas. Agora, esse Fúria Vermelha, eu não lembro absolutamente nada. E esse é o que eu já vi algumas pessoas elogiando. Quer ver? Deixa eu ler a sinopse desse título pra vocês. É uma distopia comparada a Jogos Vorazes. O livro se passa em um futuro não tão distante, no qual o homem domina a tecnologia das viagens interplanetárias e começa a colonizar outros planetas. Marte é uma das primeiras colônias instaladas e possui uma sociedade estratificada, em que o papel de cada indivíduo é definido pela hereditariedade e a ascensão social é impossível. Um regime arcaico de castas contrasta com a tecnologia do período. Enfim, tem essa coisa de planetas, uma coisa meio ficção científica, né? E eu não lembro. Tá no meu Scooby que eu li esse livro, tá com uma nota boa, mas eu não lembro dessa história. Eu quero... E eu vejo muita gente elogiando, tipo... Eu tenho visto muita gente elogiando. Pera. Falei merda pra vocês. Eu não lembro nada e, na verdade, minha nota está ruim. Eu dei 2.5 no Scooby pra esse livro. Então eu não gostei. Mas eu não lembro por que eu não gostei. E é isso, todo mundo fala bem. Por que eu não gostei? Eu quero descobrir. Então essa aqui é uma que eu talvez... Tô pensando em talvez reler esse primeiro livro. Talvez se eu reler, começar a reler, assim, posso pegar uma amostra, por exemplo, eu lembre um pouco da história. Essa a minha expectativa, assim, de tentar lembrar alguma coisa pra ver se eu lembro por que eu não gostei. Porque às vezes teve alguma coisa específica ali que me desagradou muito e eu simplesmente não quero dar sequência. Vou perder meu tempo relendo um livro que eu já não gostei. Ou pode ser que seja uma série realmente muito boa. Enfim, tá aqui. Preciso pensar um pouco mais sobre isso. E agora o outro é um livro que eu achei só ok. E é uma duologia. Não sei se vale a pena dar sequência. Lembro de pouquíssimas coisas desse livro, que se chama Warcross, da... acho que é Mary Lou, que a autora chama. Deixa eu ver de novo. Warcross. É isso mesmo, Mary Lou. Ela é a mesma autora de um outro livro que eu acho que era mais conhecido dela, Legend. E eu lembro que eu li esse Warcross e falei, tipo, ok, foi um livro só ok, sabe? Não foi nada demais. E ele é só uma duologia. Mas eu acho que assim, esse é aquele que eu também precisaria reler o primeiro. E eu não sei se faz sentido reler um livro que eu só achei mais ou menos. Pra, enfim, só pra terminar, né? Então esse talvez seja uma eliminação aqui mesmo da lista. Agora os outros, preciso de fato pensar um pouco. Então se você já leu alguma dessas coisas e quer reforçar a indicação, por favor, deixa aqui nos comentários. Ou se você quer que eu leia alguma dessas coisas pra você saber se é bom ou não, me conta aqui nos comentários. Eu, enfim, quero decidir sobre esses, mas tenho esses aqui que estão na lista do com certeza e desse talvez, né? Então, talvez eu não sei se quero ler, preciso decidir. Tá no mesmo grupo ali, né? Mas enfim, acho que ficou claro pra vocês por que eu separei, né? Porque eu talvez poderia todos estar no com certeza, se não fosse o fato de ou não ter as edições, não ter os livros. Enfim, essa questão ali do talvez. E isso, são essas as séries que eu preciso finalizar da sequência, que estão incompletas aí na minha vida de leitora. E eu tô muito nessa fase, assim, nessa vibe de buscar outras séries, de buscar alguma coisa pra, enfim, ficar presa ali, dar essa sequência, sabe? E, enfim, se você tiver alguma dica, quiser deixar aqui nos comentários, vou adorar saber. E se eu der continuidade a alguma dessas séries ou começar alguma outra nova, vocês vão acompanhar aqui pelo canal, porque eu compartilho todas as minhas leituras com vocês.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se você também tem muitas séries inacabadas por aí, se você é do time só leio livros únicos ou você também dá chance para séries, trilogias, enfim, como é aí a sua visão de leitor sobre essa questão. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Não esquece de deixar uma curtida e vejo você no próximo vídeo.